Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a intenção do vídeo dessa noite vai ser mostrar para vocês como é que vocês fazem uma Calculation View. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês também pegar essa Calculation View e fazer o consumo dessa Calculation View em qualquer ferramenta de BI. Pode ser ela Tableau, pode ser ela Power BI. Eu utilizo o Power BI ou o próprio SAP Business One. Vocês também podem fazer esse consumo dessa Calculation View no SAP Business One também. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes para saber lhes informar o que é um determinado tipo de view, o que é outro tipo de view. Apenas vou fazer um overview mesmo, uma visão geral a respeito de como você pode fazer essa criação dessa calculation view, que você vai precisar dela para poder fazer a análise de dados dentro das suas ferramentas de BI. Pois as views internas do HANA, elas não ficam disponíveis para consultas em ferramentas BI, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber. O ideal é que vocês, no ato de criar as Calculations Views, é que vocês criem elas de acordo com as empresas que vocês forem colocar as views. Por quê? Fica de forma organizada e separada. Então, para cada empresa, você clica com o botão direito em Content, botão direito, New Package, e o nome do package, eu particularmente, a gente começa a utilizar aqui na empresa, coloca-se o nome do package, o nome da empresa. E dentro da empresa, a gente pode colocar as Calculations Views. Por exemplo, aqui nessas duas empresas, eu já fiz 10 views para essa empresa aqui e 10 aqui. Isso aqui no ambiente de homologação, no ambiente de produção tem mais. E nessas outros packages aqui são os packages que são de público ou de uso proprietário do próprio banco. Então, aonde é que ele vai mexer? Ele vai mexer apenas nessas empresas aqui, criando views fictícios só para questão de teste, ok? Outra coisa importante que vocês precisam saber é que para toda view criada dentro, calculation view criada no HANA, você precisa dar permissão para que essa base aqui, esse esquema, ele faça uma leitura ou gravação na base de dados das qual você está criando a calculation view. Por exemplo, se eu tenho a base do Integration Bank, por exemplo, a base do Integration Bank, eu não me recordo aqui o nome, deixa eu ver aqui qual é o nome, daqui a pouco eu vejo o nome. O nome da base é Integration Bank, então eu quero fazer uma análise de dados dentro do Integration Bank. Eu tenho que dar permissão desse esquema aqui, fazer leitura dentro da base de Integration Bank. Então eu venho aqui, eu coloco Grant, Select on Esquema, eu digo qual é a base de dados, qual é o esquema que eu estou dando permissão. Aí eu coloco aqui, por exemplo, Integration Bank e to sysRPO with Grant Option. Seleciono ela toda e mando executar. Fazendo isso, eu consigo fazer a partir de agora a criação de Calculations View. Se eu não fizer isso no início de eu criar a Calculation View, lá depois eu ter realizado todo o procedimento da Calculation View, vai ficar dando erro e eu não vou conseguir finalizar a criação da Calculation View, não vou conseguir ativar na realidade a Calculation View. Então, o que é que eu recomendo? Isso daqui tem que ser realizado para cada base. Para cada base sua que você for criar calculations views, você vai ser necessário executar esse comando aqui. Eu vou deixar esse comando aqui na descrição do vídeo. Caso você precise, é só pegar ele, substitua a sua base de dados aqui, o nome de sua base de dados, e só executar. Você vai conseguir fazer a criação da calculation view, certo? Então vamos lá criar propriamente a calculation view. Eu vou criar aqui um novo package aqui, exemplo, uma descrição, pode só copiar mesmo. A original language aqui no meu SAP HANA Studio estou usando inglês, vocês só deixar em inglês também. Ou então, caso o de vocês esteja em português, vocês escolhem português. Mas o ideal é deixar em inglês, pois é a linguagem nativa da plataforma, ok? Dá OK aqui nessa mensagem. Então ele criou aqui, ó, um novo package. Eu abro o package, tá vendo que não tem nada, ó. Clico com o botão direito, New,
E aqui é onde eu tenho diversos tipos de calculation views, ou attributes views, ou analytics views. Não vou entrar no detalhe e explicar cada uma dessas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu já falei demais, já estou deixando o vídeo muito longo. Então vamos lá, já estamos em 6 minutos. Deixa eu tentar acelerar. Então, New Package, criamos o New Package, botão direito em cima do Package, exemplo, por exemplo, New Calculation View. Agora sim, realmente começa propriamente dito você criar a Calculation View. Então vamos colocar aqui, digamos, o nome da Calculation View, teste. Outra coisa padrão que foi legal, interessante, inclusive, foi uma dica do meu gestor, o Wagner, é começar a view com o nome da empresa, então as iniciais da empresa. Então, por exemplo, meu nome, eu coloco o nome da empresa é meu nome, Marcelo, por exemplo, eu coloco um M, underline, e a função dessa calculation view, ou o nome da tabela, o que essa calculation view ela vai representar. Por exemplo, digamos, a gente vai fazer uma calculation view agora, por exemplo, das notas fiscais de saída, que é referente à tabela OINV. Aí tem OINV, OINV1, OINV2, as suas tabelas filhas. Então vamos colocar M, que é o nome da empresa, e vamos colocar NF, ou então nota, underline, fiscal, saída. Sempre eu gosto de colocar esses underlines por causa que, às vezes, não aconteceu comigo nenhuma vez, mas nas leituras, nos estudos que eu fiz, às vezes quando você precisa exportar e importar a view novamente para outra empresa, esses underline faz com que a view ela não se perca. Então sempre eu aconselho colocar um underline entre um espaço e outro. Coloco o nome da empresa, ou o nome da view, o tipo de view, se vai ser calculation view, attribute view, analytic view. Eu não vou entrar em detalhes aqui, nós vamos apenas criar uma calculation view. Vou explicar aqui rapidamente a questão da diferença de Graphical e SQL Script. E SQL Script nada mais é do que você simplesmente vai digitar uma sequência SQL dentro da Calculation View e ele vai executar aquilo, trazendo aquela consulta que você executou, aquela tabela, para a camada semântica do HANA. O que quer dizer a camada semântica? Que é a camada em memória do HANA. Então, quanto mais calculations views você tiver, maior vai ser a necessidade de memória que você precisa utilizar no seu background também, ok? Então, o tipo de calculation view gráfica é quando você simplesmente vai arrastar as tabelas para dentro do seu esquema, para dentro da sua calculation view que você está criando. A recomendação da SAP é que você sempre utilize o formato graphical e deixar somente utilizar o SQL Script somente para aquelas consultas que sejam extremamente complexas. Eu particularmente eu uso ambas. Eu não tenho muita familiaridade com a gráfica, eu tenho mais familiaridade em digitar o código. Então eu vou lá, se eu estou com muita pressa, quando está pensando muito, eu vou lá e digito o código no SQL Script. Mas o ideal é que se utilize o gráfico, certo? O gráfico é bem simples, não tem mistério. Eu vou até mostrar, essa calculation view que eu vou criar aqui vai ser de forma gráfica para mostrar para vocês como é que é utilizado, certo? Então, gráfico, a conexão deixar aqui e a gente continua. Então vamos lá, a calculation view vai ser uma calculation view gráfica e o tipo da calculation view também é muito importante, se ela vai ser no formato cubo ou formato dimensão. Não vou entrar muito em detalhe o que é cubo, o que é dimensão, mas rapidamente só um overview a respeito do que é cubo, o que é dimensão. Dimensão é tudo aquilo que descreve algum fato. Então, tudo que descreve algum fato, cadastro de, por exemplo, uma tabela de dimensão, cadastro de parceiro de negócio, tabela de dimensão, cadastro de cartão de equipamento. E um cubo é tudo aquilo que está acontecendo. Então, tudo aquilo que acontece é uma dimensão fato. No HANA ele chama de cubo, mas é uma dimensão fato.
Ou seja, são várias dimensões formando um cubo, onde esse cubo eu posso ter vários fatos acontecendo. O que é um fato? É um acontecimento, algo que aconteceu e não algo que é descritivo. Certo? Eu espero que eu tenha sido claro em relação a isso. Então vamos criar uma Calculation View de dimensão. Selecionei dimensão, Finish. Então aqui ele vai abrir esse layout aqui. Bastante importante, pessoal, trabalhar aqui nesse formato aqui, vocês estarem utilizando o formato de desenvolvimento, tá? Do RunStudio. E aonde é que vocês podem chegar a esse formato de tela de desenvolvimento? Normalmente ele não fica nesse formato, fica em outro formato mais simples. Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui de cabeça onde é que é. Então, pessoal, a questão da perspectiva, vocês vêm aqui em Window, Navigation, não, Perspective, Open Perspective, outros, e vem aqui, ó, SAP HANA Modeling ou SAP HANA Develop. Normalmente eu utilizo essa daqui, é uma Modeling, quando eu estou modelando aqui dentro fazendo Calculation View. Seleciono esse daqui, abro, ele vai mudar algumas coisas, vai me habilitar essa aba aqui do canto esquerdo, essa daqui de propriedades, vai habilitar alguns logos, algumas coisas importantes, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber a Calculation View, ela possui algumas funções aqui do lado esquerdo. Você pode fazer projeções, pode fazer unions, pode fazer joins. Isso daqui vocês vão aprendendo, também não vou explicar detalhadamente, mas vai ser com o dia a dia e a leitura da documentação que vocês vão aprender. Mas basicamente, isso daqui faz as funções que fazem direto no SQL, normal. Um join, um left join, um right join, um cross join. Então, isso daqui é para isso que serve. A projeção é onde a gente vai puxar as tabelas. Então, é só selecionar aqui, projeção, clique em cima, puxa aqui para dentro. E aqui eu vou ter... desculpa, já tem uma projeção aqui dentro. Deixa eu excluir essa. Que essa daqui eu esqueci, é uma projeção, uma Calculation View de dimensão. Então, se é uma Calculation View de dimensão, por padrão ele já vem uma projeção aqui dentro. Então, eu posso simplesmente puxar uma tabela para cá. Lembrando, para cada projeção, ele só permite uma única tabela. Para cada projeção, ele só permite uma única tabela. E se eu quiser fazer uma Calculation View de uma ou duas ou mais tabelas, eu preciso fazer um join para cada uma das tabelas. E depois é que eu faço, jogo todas as tabelas para a camada semântica. Lembrando, como essa daqui é uma Calculation View dimensão, eu só vou conseguir colocar uma tabela aqui, ou se fosse o caso, se já existisse, eu poderia pegar e puxar uma Calculation View já pronta para aqui para dentro dessa dimensão, certo? É bastante importante saber também sobre os conceitos de ETL, tá? Para você poder fazer os relacionamentos de forma correta. Então eu venho aqui, seleciono, posso digitar simplesmente aqui dentro ou clicar no maisinho e ele vai me abrir essa tela onde eu vou digitar. Por exemplo, vamos colocar OINV. Posso dar um Enter ou simplesmente aguardar. Ele vai carregar todas as tabelas OINV que existem nesse banco. Ou nesse banco não, desculpe, nesse servidor. Inclusive de outros esquemas. Então eu venho aqui, ó, seleciono de qual é a base que eu estou entrando. Normalmente essa base aqui que vocês vão estar entrando é a mesma que vocês criaram aqui do package. Lembra que no início eu disse para vocês separarem os packages por empresa? Então, separou por empresa, pega a tabela da empresa que vocês estão colocando, porque senão vocês vão estar fazendo análise de uma base errada, certo? Então vem aqui, por exemplo, digamos que eu pego a base dessa empresa aqui, OINV, pronto. Coloquei a OINV aqui dentro. Agora vocês estão percebendo que está um círculo aqui de interrogação aqui, ó, exclamação, melhor dizendo, indicando que está faltando alguma coisa para eu jogar para a camada semântica. Aqui na camada semântica eu ainda não tenho nada. Para jogar para a camada semântica, eu preciso selecionar quais são os campos que eu quero jogar para a camada semântica. Então, simplesmente eu coloco aqui, ó. Isso daqui seria o equivalente ao que está dentro do meu select, certo? Então, eu venho aqui, ó. Normalmente eu sempre coloco o doc entry
o campo-chave da tabela para na camada semântica eu colocar aqui que seja a chave o qual essa tabela vai estar se orientando, certo? O qual a minha calculation view vai estar se orientando, melhor dizendo. Então eu coloco o doc entry, vamos colocar o doc num, vamos colocar eu posso selecionar aqui em cima também, ó, e digitar aqui em cima, ó, ele já vai me procurar quais são os campos. Vamos colocar o doc total, que é o total da nota. Vamos colocar doc do date, que é a data de vencimento da nota fiscal. Vamos colocar o doc status e o card code. Vamos colocar o card code. Card code. Vamos colocar, deixa eu ver o que mais. Card name. Vamos colocar. Poderia colocar o VAT-SUM, desconto, essas coisas, mas não acho necessário agora. Vou colocar só isso mesmo. Só esses campos. Pronto. Selecionei os campos que eu queria. Vocês perceberam que aqui no canto aqui a exclamação saiu, né? Então se ela saiu, agora eu já posso vir aqui na minha camada semântica. Selecionei a minha camada semântica. Vim aqui no doc entry. Selecionei o doc entry como ela ser a minha aqui, como é a minha chave primária dessa minha calculation view. E eu venho aqui, ó, na parte superior, Save and Validate Change to this Object. Selecionei aqui, ó, no canto direito. Ele já vai ter validado a minha calculation view sem nenhum erro. Essa minha tela está com resolução muito pequena, mas se ele tivesse apresentado o erro, ele teria dado um erro aqui, certo? Por exemplo, deixa eu forçar um erro aqui. A conexão não está ajudando muito. Ó, completou com alguns erros, mas esses erros que completaram são... Cadê? Então, opa, foi demais. Completou com alguns erros, vamos abrir aqui quais são. Sim, outra coisa, se vocês quiserem ver o erro, é só vir aqui no log, ó. Vem aqui na parte inferior, dá 2 cliques. Só um momento. Ship de cliente, validation rules. Tá, não são erros, na realidade são avisos. Ele só está me avisando. Cadê? Modelo, view, input, parâmetros, check, tab, view. Tá, ele só está me gerando alguns avisos aqui, tá? Não é nada de erro que tem na calculation view, não. Então eu venho aqui, dou OK. Posso vir aqui nessa seta aqui é de salvar e ativar. Save and Active All. Selecionei. Vai abrir essa tela e venho em ativar. Depois de feito isso, ele vai dizer aqui, ó, completo com sucesso. A partir de agora, eu já consigo consumir essa calculation view de qualquer ferramenta BI, Power BI, Tableau ou no próprio SAP Business One, ok? Lembrando que toda calculation view, quando você cria, ele vai estar levando todos esses dados para a camada semântica. O que isso quer dizer? Ele vai estar levando isso para a memória do seu banco, ou seja, ele vai estar consumindo mais hardware. Então, muito cuidado com as calculation views que vocês estão colocando aqui, cuidado com os campos que vocês estão colocando aqui também, pois quanto mais campos vocês colocarem, mais carga ele vai dar na camada semântica. E caso você não tenha muito hardware para isso, você vai acabar matando aí o seu processamento, ok? Então é isso, esse vídeo é um pequeno tutorial, para pequeno já ficou grande, né? Já tem mais de 10 minutos, para o próximo vídeo que vai ser a respeito como é que eu vou fazer a leitura desses dados dentro do Power BI, ok? Muitíssimo obrigado, pessoal, pela vocês terem assistido o vídeo até agora e espero ajudar vocês de alguma forma. E qualquer dúvida, podem entrar em contato que eu vou ajudar sem o menor problema. Abraço!